E é com muita alegria sempre que a gente começa mais um Vida Pet pela nossa Astral TV. Vamos falar hoje sobre a saúde dos nossos animais, tanto cães quanto gatos, né? Quais são, não sei se a gente fala de doenças que mais eles podem ter. Será que é assim que a gente pode falar? Olha quem está comigo novamente, ainda bem, a doutora Glauci Carreira, que é veterinária ortomolecular. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a gente vai falar hoje, que a gente falou tanto, né, no outro programa, foi tão bom. Foi. Modulação intestinal. Quem tem em casa, olha, vocês que estão aí, vira e mexe, rodando o Instagram, vocês já devem ter visto esse termo muitas vezes. Para mim, ele é até recente, né? O que seria essa modulação intestinal, doutora? Bom, partindo que o intestino é quem gera 80% da nossa imunidade, da imunidade dos pets. Quando falamos de modular o intestino, na verdade, é de manter um ambiente com tanto quantidades de bactérias e qualidade dessas bactérias. Então, para o pessoal de casa entender, um resumo. O intestino ele é formado por fungos, bactérias, vírus, protozoários, enfim, que vivem numa simbiose, né? Quando eu tenho o descontrole disso, é quando eu vou ter alterações de pele, por exemplo. Tem alguns pets que vão ter, quando eu falo de bactérias ruins em maior quantidade, é quando os pets apresentam vômito e diarreia. Quando eu tenho uma quantidade de bactérias boas, mas que não são, estão em quantidade, mas não com qualidade, eu vou ter problemas de pele, de fígado, de comportamento. Por quê? Porque hoje o intestino é o órgão que mais está sendo estudado. Primeiro pela relação eixo intestino-cérebro. É o intestino que manda no nosso humor, na verdade, né? Ele produz ali alguns hormônios, né? Serotonina, por exemplo, que é o que causa bem-estar. Fora isso, o intestino tem a sua relação com a pele, com o fígado. Na verdade, o que acontece? Com o uso indiscriminado de muitos remédios, né? De maneira repetitiva, uma má alimentação, falta de exercício físico, eu faço com que, eu vou tentar explicar aqui com a mãozinha, tá? O intestino, ele é assim, né? Ele tem umas pontezinhas de ligação, então, se a gente não fornece para ele um gatilho inflamatório, ele tá aí. E aí ele não permite com que bactérias e alimentos se adentrem nessa parede, como se fosse uma parede ali, uma barreira protetora, caia na corrente sanguínea e aí vai atingir vários órgãos. Por isso que a gente fala que o intestino tem relação com outros órgãos. Quando eu tenho o intestino inflamado, por que esse intestino inflama? Por causa dessa má alimentação, do uso com omeprazol, por exemplo, o pessoal que faz uso dos prazóis, além do problema que a gente tem ali no estômago, também vai ter alteração numa saúde intestinal. Quando a gente faz uma modulação intestinal, o que a gente procura com isso? Melhorar essa quantidade, essa qualidade dessas bactérias e colocar cimento de novo nesse muro, para esse muro ficar ali juntinho, com um muco saudável, para não permitir, então, que alimentos e até bactérias se adentrem a essa parede, caiam na corrente sanguínea e vão para os mais variados órgãos. Que exame a gente tem que fazer? Para a modulação intestinal, hoje nós temos o coprológico funcional, mas o melhor para se avaliar a nível de microbiota, para eu saber tudo que eu tenho ali de bactérias, de bichinhos, porque eu falo que o intestino é um cortiço, mas tem que ser um cortiço em ordem, né? Ótimo. Geralmente o teste de microbioma, né? Tem do Pet Biomas ali, vou até falar a marca porque eu só trabalho com eles. Tem específico para cão e para gato. Porque pelas fezes? Pelas fezes. Então é bem facinho. Coleta as fezes ali, no caso dos gatos não pode ter areia, né? Coloca no tubinho, manda para eles, em 30, 40 dias chega para o proprietário, ou se tem um veterinário que saiba fazer a leitura, porque tem que saber a leitura dessas bactérias, porque de acordo com o que vem é o que eu vou saber como que eu vou manejar, de maneira alimentar ou de maneira manipulada. Quais são as cepas que eu preciso exatamente para aquele pet.
E aí o importante Nossa. para você que está em casa é que muitas vezes, Cláudia, o que acontece? Deu diarreia, o pessoal faz o quê? Corre comprar um probiótico e dá. Gente, não façam isso. Não? Porque bactérias a mais também não é bom. Então, o que que acontece? O animal tá ali com diarreia. Você vai dar um probiótico. Provavelmente no dia seguinte vai parar a diarreia, né? Tem gente que dá aí 2, 3 dias. Parou o probiótico, voltou a diarreia. Então, quer Nossa, dizer, volta isso. porque o que que acontece? Você está colocando, às vezes, as bactérias que o intestino não está precisando. E aí eu sempre falo nas lives, né? Quem for um pouquinho mais curioso, quando tiver nas lojas de departamento, peguem os probióticos e vejam que eles são diferentes também. Cada um tem uma indicação, né? Então, usar probiótico demais não se tem indicação. E a modulação é feita com o uso da alimentação, com o uso de alguns nutracêuticos ali para fazer uma ação anti-inflamatória, uma ação antioxidante e a prescrição correta da cepa, principalmente para cães com atopia. E aí é curativo? Como assim? Os nutracêuticos, esse pet que tem problemas intestinais. A gente faz durante 2, 3 meses, a gente repara com os nutracêuticos, né, ali a prescrição dessas fórmulas, faz com que esse epitélio fica bem cicatrizado. E aí depois, existem etapas para fazer uma modulação, né? Eu tiro o que está causando a inflamação, eu reparo esse epitélio, depois eu recoloco as bactérias que forem necessárias. Se as fezes do meu animal, isso acontece muito comigo, tá, gente? Por exemplo, não forem consistentes, um dia tá durinho, outro dia tá todo molinho, no outro dia já tá aquoso. É um sinal de que ele está tendo algum problema de modulação intestinal? O que pode acontecer, nós temos 2 fatores aí que eu vejo. O primeiro é quando essas fezes, em menos de 24 horas, elas ficam líquidas, com muito muco, precisa tomar cuidado com determinados, vamos dizer, protozoários aí, a giardia, que é o que acomete muito esses pets, né? Então, em menos de 24 horas, essas fezes, elas amolecem. Agora, se é umas fezes que esporadicamente ficam pastosas ou líquidas, aí a gente precisa avaliar, que nem a gente estava conversando. Se é um pet que vai para a rua, ou vai, né, passear, ou vai para um ambiente diferente, onde tem outros pets, e naquele momento ou naquele dia ele fez umas fezes um pouco mais pastosas, isso é o eixo intestino-cérebro, que eu falo toda vez que a gente tá ansioso, tá nervoso, passa por um primeiro encontro, uma entrevista, tem medo de avião. A dor de barriga. É a dor de barriga e é Eles normal têm também. quando você vai no banheiro evacuar, essas fezes estarem pastosas ou líquidas, nem sempre é a mesma coisa. Que engraçado. É o eixo Ele é super ansioso intestino-cérebro. para sair de casa lá. Então, provavelmente, essa ansiedade dele ativa o intestino, aumenta essa motilidade e faz com que, depois desse passeio ou naquele dia em específico, ele evacue mais pastoso. E os cães que se coçam muito? Tem Problema a ver com intestino, Normalmente, pele. Sim. intestino, pele. Como é que a Sim. gente sabe a causa? No via intestinal, nós vamos ter 2 fatores. A hipersensibilidade alimentar, né? E vamos ter aí os cães atópicos, na verdade. São bactérias específicas que eu tenho ali que vão desenvolver atopia, até mesmo porque eu tenho uma baixa imunidade. Então, esses animais que se coçam muito, que geralmente são aqueles atópicos que você faz de tudo e não resolve, às vezes tem lesão, quer dizer, é o eixo intestino. Além da imunidade estar baixa, a gente vai ter, como que eu falo, um leaky gut, que é uma ruptura dessa proteção dessa parede, adentrando o subproduto ali das bactérias, enfim, quer dizer, cai na corrente sanguínea e vai atuar na pele, vai afetar a pele também. Então, todo paciente atópico tem que fazer modulação intestinal. Fazer a modulação intestinal. É obrigatório. E em alguns pacientes, quando a gente não consegue muito ali na modulação, a gente faz o transplante fecal de fezes. Como é tá? isso?
precisa de um doador, geralmente esse doador é pedido alguns exames para ter certeza que ele tenha uma microbiota rica e que ele não tem ali nenhum problema de saúde subclínico, ou seja, ele não desenvolveu, não é visível, mas se a gente vai fazer alguns exames, a gente vê que ele, se já não tem, ele está predispondo a desenvolver, já não é um bom doador, né? No caso, o pessoal ali da Pet Biomas, eles já têm os doadores que são testados, então cães atópicos tem 2 bactérias ali que geralmente eles não têm, né? E às vezes a gente tenta repor de uma maneira oral, ali fazendo manipulado, demora um pouquinho, aí a gente acaba fazendo transplante e vai muito bem numa boa. Lembrando, pessoal, que o cão atópico, ele não tem tratamento, não existe cura. É crônico. A atopia não tem cura, existe um controle, a gente consegue manter esse animal sem que ele venha a ter novas crises, porque o atópico são picos de crise, ele não fica daquele jeito por muito tempo, então ele melhora dali 3, 6 meses, ele vem apresentar não da maneira inicial, mas ele acaba vindo ali com uma coceira de pele, uma alopécia de pele, quer dizer, então com o transplante a gente em alguns casos consegue manter esse animal para que ele não venha a ter novas crises. Nossa, gente, que aula, hein? Impressionante. Como nós temos o nosso quadro Vida Pet Responde, tem 2 perguntas para você. Lá. Da Márcia Sacava. Márcia, muito obrigada pela sua participação, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como os humanos, dependendo da idade, imagino que os gatos devem fazer algum tipo de exame preventivo para a saúde. Quais seriam e em que idade precisamos nos atentar? Se tratando de felinos, eles têm as patologias ali deles, né? Que a gente fala, além da obesidade, paciente renal, paciente com muita pancreatite, paciente com problemas de hipertiroidismo, diferente dos cães, eles têm ali a produção, a tireoide super trabalhando, né? E também temos os casos de diabetes, fora os linfomas alimentares ali a nível intestinal. Gato a gente fecha praticamente nessas patologias. O ideal sempre é que a partir dos 6 anos de idade, quando eles são considerados já idosos, seja feito um check-up a cada 6 meses. Pelo menos com um ultrassom, para a gente ver alguns outros órgãos. E aí nos bioquímicos, um hemograma, um exame de urina, para a gente ver como é que está a densidade dessa urina, o pH dessa urina, para que a gente possa evitar, obviamente, um exame de glicemia e insulina. Quer dizer, a gente pede o básico de alguns órgãos para ir acompanhando dentro daquelas patologias que os felinos costumam apresentar a partir da idade senil. A gente, a cada 6 meses. A cada 6 meses? A cada 6 meses. Os cães também? Também. Os cães, a partir dos 7, 8 anos, já é aconselhável a cada 6 meses. E a outra pergunta é da Márcia, vamos lá? Sobre escovação dos dentes. Eu já tive cães e escovava os dentes com escova e pasta de dente próprio para cães. Mas o gato tem uma boca bem menor. Como posso executar a escovação? Quantas vezes na semana e quais escovas e pastas são ideais para este procedimento? Bom, felinos novamente, vamos lá. Felinos, eles são seres muito sensíveis e muito seletivos. Hoje, a maioria dos colegas especialistas que trabalham com felinos, tudo é cat friendly. Todo mundo ouviu falar do consultório cat friendly, onde a gente prepara ali com cheiros, com hormônios, com o churro, o famoso churro, para desestressar esse gato. Porque o gato, até mesmo com o som, com o barulho, ele se estressa. Quando ele se estressa, eu vou aumentar cortisol. Se eu aumento o cortisol e eu dou esse gatilho todo dia, além de eu ter um problema intestinal, eu vou ter um problema da adrenal. Então, quer dizer, se a gente for pensar de uma outra maneira como a coisa funciona, então a gente evita estressar o gato, né? Porque tudo estressa ele. Quanto à escovação, a forma dos dentes ali dos gatos é um pouco diferente dos cães. Como eu tinha te passado, né? Um gato para a gente migrar de uma ração para uma alimentação natural, ainda mais se já é um gato adulto, ou seja, é um pouco mais difícil. Então, a própria ração com o formato dos dentes deles ali acaba ajudando a limpar. Não que não se tenha indicação ou que não possa, mas
a gente pede para que não estresse o gato. Então, o fato de você, mesmo que você vai ali, acostuma ele aos pouquinhos, abrir a boca, você já está gerando um gatilho de estresse. Então, em gatos, quando tem tártaro, geralmente a gente nem compara muito a quantidade de tártaros, é melhor fazer ali uma limpeza de tártaro a cada 7, 8 anos, mas não é proibido, tá? Não que você não possa escovar, pelo menos aí 2, 3 vezes na semana, mas eu acredito que não vai alterar muito, não vai. E teria uma escova e uma pasta específica ou é a mesma que se usa para os cães? É a mesma, tem aquelas escovinhas de dedo, né, de silicone, macia, tem as pastilhas. Com a mesma tipo de pasta? Sim, que é saborizadas, cara, por sinal, né? Pois é, saborizadas. Então, assim, não é proibido, mas não se tem a indicação. Vai ser difícil ouvir um veterinário indicar você escovar o dente de um felino. Fica tranquila com o seu gatinho aí. Eu lembrei de uma pergunta agora. Eu estava até conversando esses dias com uma moça que estava passeando com o pet dela também, e eu com o meu pet João. As coleiras antipulgas, anticarrapatos e pipetas, elas também podem provocar algum problema? Sim, metal pesado, né? Hoje já se tem na forma aquele óleo de NEM, coleiras de NEM, de erva santa, existem. Eu ouvi falar. Coleiras de erva santa. São naturais. Coleira de NEM, procurem, viu, gente? NEM e erva santa. E erva santa. São naturais. É claro que você vai usar quando estiver na rua. Eu sempre indico, se tiver o spray de NEM, que também passe o spray de NEM quando vai na rua, que quando chega com esse pet, principalmente nas patinhas, ali a gente vê. Porque a ação é um pouco diferente, né, delas. Por ser um óleo essencial, o cheiro é que vai, na verdade, afastar esses parasitas, vamos dizer assim, né? Já quando é a pipeta, quando é aquele, quer dizer, é uma ação sistêmica, tá correndo a droga lá no sangue. Então, como é que esse parasita vai morrer? Ele vai ter que picar para se alimentar desse sangue que vai estar com o veneno, vamos dizer assim, para ele cair morto no chão, tá? São ações diferentes e, consequentemente, consequências diferentes que a gente tem. Então, você usar esporadicamente uma pipeta quando vai para a praia, porque precisa prevenir a dirofilariose, que é o verme do coração, quer dizer, ou toma o comprimido ou faz ali o uso do Puron, né? É diferente de você estar todo mês pingando isso, pingando isso. Quer dizer, a mesma coisa que você está vermifugando, você está usando um antipulga, você está em metal pesado. E no caso, para prevenir os carrapatos? A mesma coisa, o NEM. O NEM, ela serve os carrapatos? O NEM também. Bem melhor, o NEM então. também. Então, assim, vai sair, põe o colarzinho de NEM, se tiver o óleo ou o spray, que é melhor, hoje tem bastante lugar que já vende o spray, só jogar o spray, principalmente nas patinhas, assim, e acaba dando um bom resultado. Bastante. Sim. Agora, é diferente se você vai conviver com outro cachorro que você sabe que está infestado de pulga, carrapato, aí é bom evitar, senão vai ter que usar as pipetinhas. E a última pergunta, que também eu converso muito com as pessoas nas ruas, enfim, sobre a vacinação, né? Falam o seguinte: Cláudia, você toma vacina para sarampo todo ano? Não, tomei quando era criança e não tomei mais. Então falam, vai dar. O João toma V8, não a V10. Não precisa, gente, pelo amor de Deus, converse com os veterinários de vocês. Não há necessidade de dar V8 todos os anos. Façam um exame de titulação, que é o exame de sangue, para saber se ele desenvolveu os anticorpos. Isso, e se vai aquelas ser patologias necessário e não revacinar. O que você acha? Mesmo. É isso mesmo? É isso. A área integrativa, né, essa área mais holística, integrativa, que já pensa aí nesses metais pesados, já tem o entendimento das consequências que uma somatização de vários fatores é o que adoece esses animais, tanto cães quanto gatos. O intuito é diminuir esses riscos. Como que a gente diminui? Tirando todas as fontes que a gente tem de contaminação. Então, por exemplo, até o bebedouro, o comedouro, eu costumo passar para os meus pacientes sempre de porcelana. Nunca de alumínio, nunca de plástico. Se você tiver condição doutora? De fazer a comida, esquentar a comida, esquece micro-ondas, panela de cerâmica, seria bom, até de teflon. Alumínio, jamais. Alumínio? O João toma na bacia de alumínio porque a água fica geladinha. A gente pede para trocar porque, quer queira, quer não,
vai contar ao longo dos anos, né? Não é Ao que longo dos de um anos, dia para o entendi. outro a gente vai ter uma intoxicação. Mas ao longo dos anos, pensa, uma lata de alumínio ali, você dando água, colocando a ração, mesmo porque a temperatura da comida quente com o alumínio tem uma reação, acaba tendo uma deposição maior ali de alumínio nessa Entendi. comida. Ao longo dos anos, a gente pensa. Por isso que tem cada vez mais pets ficando doentes. Em relação à vacina, a vacina tem, de fato, o metal pesado, assim como o vermífugo, assim como as pipetas puron que a gente procura evitar. Hoje não se tem, o pessoal dá integrativa, tá, pessoal? Porque se você for num veterinário aí tradicional, ele vai pedir para você fazer todo ano. Exatamente, Mas hoje a gente tem o teste de titulação, que é um exame de sangue, tem anticorpo, não revacina. A raiva no estado de São Paulo, ela é obrigatória, né, por lei, então não tendo titulação ou não tem que fazer, mas as outras... É caro esse exame de titulação? Depende, é um SNAP que a gente usa, é um teste rápido. Vou começar a fazer isso no João, em vez de estar dando vacina. Não depende farei do titulação, lugar, né? Aí eu vou dar vacina se precisar, obviamente. Obviamente. Olha, a doutora Glauci faz umas lives incríveis no Instagram dela. É toda sexta? Não tem um dia certo? Não tem dia, não tem muitos dias certos. Geralmente eu faço com o Dr. Felipe, né, o meu colega. Doutor Felipe, um beijo, uma gracinha. Ele, Geralmente eu faço querido. com ele, E é esporádico, a gente sempre lança lá. Tem bastante live já lá gravada, pessoal. A gente fala do hormônio D, que Tem não existe tanta vitamina D, coisa. hormônio D. A gente fala de Nossa! castração, reposição hormonal, enfim. Ó, e vai indo. A Pamela falou, Cláudia, não estoura há muito tempo, mas falar isso para as duas aqui é tanto assunto. Gente, o Instagram da doutora Glauci Carreira é o nome dela, @DRA, que é abreviação de doutora Glauci Carreira, DRA Glauci Carreira. O zap tá junto comigo aqui, ó, 11 9 4143 9079. Eu tenho que fazer, acho que uma reposição para mim aqui, ó, como é que eu tô enxergando já. Que bom te receber, que aula. Nada. Encantada. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a Em prol próxima. e a saúde deles sempre, Viva né? os pets. Sim, Viva a com medicina certeza. ortomolecular. Viva a medicina integrativa. Integrativa. Não é? Ai. Tchau, Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijos.